o que a gente sabe sobre a perseguição? O que vocês se lembram, o que vocês já leram a respeito da perseguição aos cristãos no começo? Isso é coisa da patrística. Eu acho que quem frisa muito bem isso é o Eusébio de Cesareia, né? Eu estava até pegando um pequeno texto aqui falando que João escreve o Apocalipse bem no tempo do Domiciano, né? E tinha colocado a prêmio aí quem era cristão para estar perseguindo. Mas uma frase do Eusébio que me chama muito a atenção, né? Que o machado dos carrascos ficavam cegos de tanto matar, né? A tal ponto que o cristianismo se tornou uma ameaça para o império. Uhum. Leandro, Delito, o que vocês se lembram, o que vocês já leram sobre, o que vocês sabem sobre a perseguição em relação aos primeiros cristãos? Olha, o que eu me recordo é, assim, dentre outras coisas, sobre a questão das catacumbas, né? Eles eram perseguidos, mas eles mantinham a fé deles, a comunhão deles de forma, assim, não muito pública, né? Nas catacumbas. As histórias dos martírios, né? De forma geral. Uhum. Eles decorreram por conta dessa insistência em seguir uma religião que vinha contra as ideias aí do Império, né? Eu acho que havia também o fato de que havia uma recusa em reconhecer a César como Senhor. Havia uma denúncia de que eles praticavam canibalismo porque diziam que tomavam do sangue e comiam do corpo de Cristo. E também que eles praticavam orgias porque eles celebravam festas do amor. Além disto, havia também vamos dizer assim, uma preocupação com o fato de serem judeus que estavam esparramados pelo mundo de então. E eu não sei se havia alguma outra nação, alguma outra talvez etnia que tivesse tanta gente em tantos lugares, e o medo que isso poderia ser em função das pretensões hegemônicas lá do Império. Uhum. Alexandre. Oi. Vai passar agora na Record. Não é a Record quem fez essa minissérie. Vai ser sobre a Bíblia, que é bem o começo mesmo, e fala muito a respeito da perseguição dos primeiros cristãos, né? Uhum. Foram os americanos que fizeram. E tá passando toda terça às 10h30 da noite. E assim, eles estão fazendo tão claramente como a perseguição foi tão sangrenta, né? E para eles desistirem da fé, desistirem de falar de Jesus, desistirem de testemunhar aquilo que eles viram, né? E aí eles começam a se dispersar, enfim, né? Mas essa minissérie está retratando muito bem tudo isso que você está dizendo, que foi o começo, né? Uhum. Foi após a morte de Jesus. Sim. Bom, é bem isso mesmo que vocês disseram. As principais razões da perseguição tinham a ver principalmente com a recusa dos cristãos em adorar César ou a participar do culto ao imperador. A gente falou um pouquinho do culto ao imperador na semana passada, mas vale a pena retomar e trazer umas outras informações novas. Por exemplo, a ideia de se cultuar líderes, ela não é nova. Ela não surgiu no Império Romano. Ela vem de muito antes. A gente, como exemplo aqui, a gente pode pegar a prática dos faraós egípcios de se considerarem filhos de deuses, e no momento da sua mumificação era uma celebração religiosa no qual eles faziam a passagem deste mundo para o mundo dos mortos, ou para o mundo daqueles que viveriam eternamente, que seriam aí, se juntariam aos deuses.
Então esse é típico, né? Cultuar líderes como deuses é típico na história da humanidade, na história das religiões especificamente. Só que o culto, esse culto ao imperador, o culto ao líder, ele não tinha só uma função política. Como eu falei para vocês, a gente não pode analisar nem religião, nem política com a concepção de política e de religião que nós temos hoje. Porque a ideia de política e religião na antiguidade é bem distinta. Hoje nós temos bem fundamentada a ideia de que elas têm que ser esferas separadas. A religião é uma coisa e a política é outra coisa. Embora religiosos se envolvam na política e tragam consigo seus valores, as coisas têm que ser muito bem separadas. E embora políticos também façam parte da vida religiosa, as coisas têm que continuar sendo separadas. Naquela época não, era uma coisa, não é que era uma coisa só, eram coisas distintas, mas estavam intimamente ligadas. Então o culto ao imperador não era só uma questão religiosa, só uma questão de vaidade do líder, de ser adorado como um deus. Ela tinha uma função social e política muito específica. Por exemplo, geralmente a ideia do culto ao imperador girava em torno de dois eixos. O primeiro deles é que eles trabalhavam a questão da origem do universo, né, uma cosmogonia, tendo a capital do império como centro do universo, religiosamente falando e politicamente falando, porque o império nada mais é, ou a ideia que eles gostariam de passar, é que o império é o universo conhecido. Aquilo que a gente conhece como mundo é o império. Então, qual é o centro desse universo? De onde emanam as forças poderosas desse mundo conhecido? É a capital. Então, a capital é o lugar mais importante do império, porque é o centro do universo. É onde tudo é organizado. A vida das pessoas, de todas as pessoas do império, depende das decisões que são tomadas na capital. No caso do Império Romano, a capital era Roma. Então, Roma era o centro desse mundo conhecido. E o tempo era organizado em torno das ações dos imperadores ou das realizações do império. Uma outra coisa, para além dessa ideia de cosmogonia que eu falei, de origem do universo, que também faz parte, é um dos elementos centrais ou principais do culto ao imperador, é que eles desenvolviam também uma escatologia. Ou seja, o futuro é a eterna continuidade do governo. Ou seja, esse império existiu no passado, ele existe hoje e ele vai existir até a eternidade. Ou ele vai durar a eternidade. Esse império não tem fim. Esse reino não tem fim. Então, assim, o culto ao imperador, ele tinha a função de criar uma coesão social. Muito embora a gente saiba que os imperadores, de maneira geral, não reprimiram, com exceção do judaísmo em alguns momentos, depois não, com exceção do judaísmo em Jerusalém, ou na Judéia, melhor dizendo, quando houve a repressão da revolta judaica, que culminou na destruição do templo em 70, mas de maneira geral os imperadores eram tolerantes, a ideologia do império era tolerante com as várias religiões, mas eles tinham que criar alguma coisa que desse coesão social. Então o culto ao imperador serviu muito a esse propósito específico. Então, assim, a função, ou um dos objetivos principais era diminuir ou eliminar a resistência ao império. Aceitar que a capital é o centro do universo, aceitar que o tempo é organizado em torno da vida do imperador, das decisões do imperador. Por exemplo, eu falava para vocês na semana passada que a ideia de parousia, ou de evangelho, especificamente falando, era em relação à chegada do imperador, tanto em relação ao seu nascimento, quanto
a sua chegada propriamente dita, né, física, a uma determinada cidade. Então, o nascimento do imperador era considerado uma boa notícia para todo o império. Isso fazia parte também do culto ao imperador. Por quê? Porque mesmo que houvesse diferenças ou distintas religiões, eles precisavam diminuir as resistências. Então, havia muitas resistências ao império, principalmente políticas. Lembro de ter falado semana passada que tanto na Espanha como na Galícia ou em outras regiões do império, houve generais que quisessem tomar o poder. E eles convenceram soldados, convenceram legiões a lutar por eles. Não é? E a grande maioria deles foi massacrada pelo poder da capital. Mas, enfim, o culto ao imperador também era uma maneira de lembrar os povos que eles estavam dominados e eles deviam obediência a alguém. Então, o Apocalipse de João, ele é uma recusa a esse culto imperial. E os primeiros cristãos entenderam essa ideia. Não só a partir do João, mas principalmente a partir de Cristo. A partir da pregação de Jesus. Reforçada pelas cartas de que Jesus é o Senhor, de que Jesus é o Salvador, de que esse evangelho é também uma subversão política. Agora, vem cá. Quando o Apocalipse depois apresenta Jerusalém... apresenta Jerusalém como sendo a futura capital onde o reino vai se dar, eles não estão reproduzindo um modelo que antes era Roma e transferindo para Jerusalém? Aparentemente sim, mas esse reino apocalíptico não é um reino de ditadores. Esse reino apocalíptico é um reino onde não haverá mais tristezas nem dores, não haverá ranger de dentes, por exemplo. Alguns estudiosos dizem que a expressão ranger de dentes está ligada à tortura. Ou seja, a reprodução desse sistema seria se as pessoas não tivessem liberdade, por exemplo. Seria se fosse um reino onde todos fossem obrigados a seguir a Jesus. Ou aceitar a Deus como o seu único Senhor, o seu único Salvador. Então, assim, o reino apocalíptico, aparentemente, ele reproduz uma estrutura social ou ideológica que o Império Romano acabava impondo sobre os outros, tendo uma capital, um centro e tudo mais. Aparentemente reproduz, mas as razões ou o modo pelo qual essa cidade é estabelecida, o modo pelo qual as relações acontecem dentro dessa cidade, eles são diferentes, eles são libertadores. Eles não são persecutórios como o Império foi. Diga, Daniel. É curioso como que o Apocalipse ele faz uma mescla de uma libertação social e, ao mesmo tempo, ele te leva para uma realidade transcendente, fazendo nos levando a passar como que num fio de cabelo, né? Nessa questão escatológica, mas ao mesmo tempo presente deles, porque Cristo não estava tão distante, né? Daquela realidade, apesar de já ter morrido, ressuscitado e ter sido elevado aos céus. Jesus já tinha falado que o reino dele não é daqui. Então isso já mostra que, segundo a patrística, né, esse mundo ele não vai ser destruído, não vai chover fogo, não vai acontecer nada. Ele vai ser transfigurado à semelhança do que ocorreu no Tabor. E eu vejo nessa mensagem do Apocalipse isso muito firme no que os primeiros pais da igreja afirmavam, nessa transfiguração. Os primeiros cristãos, apesar de ter essa questão social que a gente está analisando, mas há uma realidade mística nisso, em acreditar de um reino que vai se estabelecer, mas que não é daqui. Tanto que as igrejas orientais, assim, principalmente a ortodoxa, até porque você tem siríacos, tem armênios e assim por diante, que são outros grupos, né? Os coptas entram nos orientais? Os coptas entram, Marcos, mas eles são de um grupo chamado não calcedoniano. Tá. Aí que eles aceitam só, acho que os
os 3 ou 4 primeiros concílios, que aí você coloca os coptas, os assírios não. Os assírios é uma coisa à parte. Eles aceitam até o primeiro concílio, até o segundo concílio. A partir do terceiro e quarto, são os calcedonianos, os armênios e os coptas. Só que tem uma comissão teológica agora entre ortodoxos e ortodoxos orientais, que são o grupo não calcedoniano, né? Tá, eu estava falando da realidade mística. Perdão. Até perdi. Não, imagina, eu perdi aqui o fio da meada. Mas, lembrei. O credo niceno de Niceia e de Constantinopla, que é o niceno constantinopolitano, ele fala do reino que não terá fim, né? Ele fala dessa escatologia. Então, essa crença mística traz uma transformação social. Eu até, assim, pegando um gancho no Apocalipse, eu estava dando uma lida nos escritos do Berdyaev, e ele perguntava para o padre que dava direção espiritual para ele, né, se os cristãos tinham que pegar em armas para vencer a Revolução Bolchevique. E esse padre falava, não, nós temos que trabalhar por uma transformação espiritual da Rússia. Uma transformação a partir do espírito, né? Uma transformação cristã que vai derrubar a revolução dos bolcheviques, né? E olhando assim um pouco nessa ótica da revolução bolchevique e olhando também essa realidade dos cristãos no tempo do Apocalipse, eu penso que a proposta do João é justamente essa transformação espiritual. Não sei se eu estou levando muito para um lado mais místico, mas essa é uma visão que eu tenho. O que vocês acham, Leandro, Delita? Eu particularmente acho que é difícil a gente olhar para esse texto considerando tudo que já passou e querendo, de certa forma, ligando os fatos, né? Eu acho que o desafio maior está em entender qual que era a cabeça que eles tinham naquela época, né? E o que significava esse reino para eles, né? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, havia um sentimento disseminado, seja de forma explícita ou não, de uma recusa do Império Romano. Porque era um governo de estrangeiros, um governo de gente blasfema, que andou invadindo o templo e fazendo coisas. Eles tinham que pagar pesados impostos e ainda tinha os justiciamentos que eram feitos. Ou seja, de qualquer forma, por mais, eu acho que a leitura mais primeira que se pode fazer é que fica muito difícil identificar qualquer traço desta esperança de um reino, seja ele um reino físico ou seja ele um reino místico, como se eu peguei aí o que o Glorioso falou, eu acho difícil que tenha qualquer traço ou qualquer resquício disto que eles estavam abominando, que era o imperador e o Império Romano. Okay? Por outro lado, eu vejo assim que quando você constrói um sonho pela negativa do que se tem, fica mais difícil delimitar e explicitar com precisão o que se espera deste novo, porque o novo é a negação do anterior. E havia aqui um projeto de negação de um império e de um modus operandi que era a Pax Romana e que eram os pesados impostos que eles impunham sobre o povo de Israel. Tanto é que os publicanos, que eram os coletores, eram detestados pelo povo por causa da função que tinham. Só uma pergunta. Tudo bem, a gente ainda está no versículo 2, né? Mas até o presente momento dá a entender que o posicionamento desses primeiros cristãos, eles eram muito mais contra o império, contra a adoração ao imperador e tudo mais, do que propriamente a favor do reino espiritual ou místico, né? Eu não sei se no momento em que foi escrito o texto,
já havia toda uma teologia escatológica ou coisa do tipo, sabe, já desenvolvida. Isso aconteceu nessa época ou isso foi desenvolvido com os anos, com as décadas, enfim? Então, até respondendo a questão do Marcos, na verdade, a esperança apocalíptica, primeiro que ela não nasce com os cristãos, ela nasce no judaísmo. Ela é anterior com a literatura apocalíptica. Ela é anterior. E ela tem uma relação com a literatura profética. Mas ela é posterior ao profético. Sim, ela é posterior. Alguns vão dizer que ela acaba substituindo a esperança profética e essa ideia, como eu falei para vocês, a gente tem que ter isso bem claro. A literatura apocalíptica contém escatologia. Escatologia, que é o estudo sobre as coisas do fim, não é o todo da literatura apocalíptica. Então, falar que essa era, esse modus operandi, esse esquema de coisas precisa acabar, ao mesmo tempo, eles estavam reafirmando de que uma nova era, uma nova situação, uma nova Jerusalém deveria surgir. Então, assim, ele não fala só... a esperança apocalíptica não é construída somente na negação da ideologia romana. Ela é construída na ideia de que Deus vai restabelecer o seu reino e esse reino vai ser um reino diferente. Então, por exemplo, eu falei para vocês que na ideologia do culto ao imperador havia a ideia de que o futuro é a eterna continuidade do governo. Que é mais ou menos o que está lá no credo constantiniano que o ortodoxo citou aí, que o governo seja eterno, qualquer coisa assim. Como é que você falou aí? Você citou o Cosmo Constantipolitano aí, você falou do... Você o reino não terá fim. É o nosso reino... O seu reino não terá fim. Mas é Agora, veja, isso é interessante que nasce em Constantinopla, que foi a sede do império no período de Constantino. Uhum.